Sejam bem-vindos ao canal Oratória Falar Bem. Hoje nós temos um tema muito interessante, que na verdade é uma pergunta. Se a sua oratória fosse comparada com uma moeda, fosse comparada com um dinheiro, quanto ela valeria? Você já parou para pensar nisso? Então, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal Oratória Fale Bem, no YouTube, ativa aí o sininho, para que você possa ser notificado de todas as postagens, todos os conteúdos que estamos fazendo constantemente, para você com todo carinho, tá, pessoal? Muito obrigado aí pela audiência. Então, hoje esse tema é bem intrigante, na verdade, porque quando eu falo de moeda, quando eu falo de valor, me remete a um pensamento de algo de valor. Agora, será que valor e preço são as mesmas coisas ou não? O que você acha? Eu quero deixar bem claro que essa live de hoje ela não tem nada a ver com aula de economia, tá, pessoal? Não tem nada a ver com aula de economia. Tem a ver, sim, com o que você vai aprender que vai melhorar e criar valor à sua oratória. Vai deixar a sua oratória com mais valor. E, na verdade, preço é uma coisa que nós damos, nós conseguimos precificar, ou seja, eu tenho um produto para vender, quanto ele custa? Quanto custa a sua oratória hoje? Se você fosse ser avaliado, quanto você acha, qual seria a percepção de valor que as pessoas teriam disposição em pagar, se fosse o caso? Se você desse um preço para a sua oratória, quanto você conseguiria cobrar por ela? Bem, e aí nós temos patamares muito diferentes. Uma palestra bem aplicada, uma aula bem aplicada, quanto vale isso? Qual é o seu peso no mercado? Eu vou ensinar você a falar bem com o método SAC. Hoje é mais um fragmento desse método que eu explicarei você agora como melhorar a sua oratória através dessa live, criando valor, você podendo precificar a sua oratória, realmente deixando ela com uma percepção de valor de mercado. E para isso, eu fiz questão de trazer aqui um conteúdo diferente hoje, que basicamente é o quê? Nós vamos pensar um pouquinho e vamos analisar juntos aqui em 2021, saiu um artigo muito interessante. Eu quero que você embarque comigo aqui nessa jornada, um artigo bem bacana. Você pode acessar www e eu não vou falar agora o site, tá? Eu vou falar mais à frente para que você possa ficar curioso. Vou entregar daqui a pouco qual é o site. Se você quiser aprofundar, eu vou revelar depois. Fica aqui comigo e depois eu vou revelar para você qual que é a fonte dessas informações. Fica aqui comigo e a gente vai junto embarcar nessa viagem aqui que nós vamos fazer, pensando um pouquinho sobre o quanto vale a oratória e como você pode deixar a sua oratória com muito, muito mais valor de mercado. Tá legal? Então vamos lá então, pessoal. Sua oratória hoje, eu volto a perguntar, ela tem preço ou ela tem valor? Qual que é a diferença de preço e valor? Você já parou para pensar nisso? Como que você pode fazer para que a sua oratória ela tenha valor, mais valor no mercado? Como que você pode fazer? Através das técnicas do método SAC, falar com segurança, autoridade, credibilidade, a sua oratória vai ter mais valor de mercado. E aí, como diz aquela brincadeira lá do Mastercard, para todas as outras coisas, Mastercard, ou seja, se você colocar realmente a sua oratória com valor,
Isso aí não vai ter preço, na verdade? Não vai ter preço, porque ela vai fazer total diferença na vida das outras pessoas. Legal. Para isso, então, o que eu preparei? Vamos fazer uma comparação com as 10 moedas mais valorizadas do mundo. Você sabe quais são essas moedas mais valorizadas no mundo? Sim ou não? Você deve estar pensando aí algumas, né? Dólar, euro. Talvez você esteja enganado achando que é euro e dólar. Não são essas moedas, as moedas mais valorizadas. Elas são umas das, mas não são as mais, tá bom? E para isso é importante entender quais são os fatores que interferem na cotação de uma moeda. Você sabe que fatores são esses? Como eu falei, não é aula de economia. Estamos falando do quê? Da variação cambial, que ela é afetada por quê? Por uma série de elementos, como, por exemplo, aí, liquidez, muito dinheiro disponível no mercado internacional, balança comercial, economia e até preço das commodities. Risco, né? País também influencia quanto vale realmente uma moeda. Então vamos lá. Então, voltando, você não imaginava que o preço internacional da soja, por exemplo, petróleo, ou até das políticas exteriores poderiam afetar a sua vida, não é mesmo? Por quê? Nós vamos agora aprender um pouco sobre as moedas mais valorizadas e as suas influências no cotidiano. Por quê? Nós vamos comparar essas moedas com a qualidade, o quanto valeria, vale a minha no mercado. Se eu sou um profissional, seja de qualquer área, se eu tiver uma boa oratória que eu apresente um conteúdo com segurança, autoridade, credibilidade, isso me dá uma importância maior, um valor maior. É que nem um jogador de futebol. Você pega aí os jogadores mais caros do mundo, se a gente fosse comparar. Quem são os jogadores mais caros do mundo? Se você for comprar um passe de um jogador desse, quanto valeria para você comprar um passe de um jogador desse? A mesma coisa é você no seu trabalho. É você como profissional, você como comunicador da marca, do produto que você representa. Se você souber realmente conduzir uma reunião de maneira eficaz, objetiva, clara, segura, você vai ter um valor diferenciado no mercado. Isso vai aumentar suas chances de venda, de negócios. E o contrário também acontece. O valor que você tem no mercado tem muito a ver com o quanto você consegue dominar a arte de falar bem em público, com segurança, autoridade e credibilidade. A moeda mais valorizada do mundo hoje é o dinar do Kuwait. A moeda mais cara do mundo vale 3 vezes mais do que o dólar americano. Você sabia disso? Talvez você nem tenha ouvido falar dessa moeda, não é verdade? Uma moeda totalmente desconhecida. Ela tem uma sigla que define ela, que é o KWD. Tem uma cotação média de 3,31 dólares. Uma moedinha dessa. Pensa nisso. Vale muito. Mas agora a grande pergunta é por que uma moeda tão pouco utilizada, para não dizer até, como eu falei há pouco, desconhecida, bate todas as outras quando o quesito é seu valor no mercado? A resposta é simples: petróleo. Por quê? Quando o Kuwait, ele é um país exportador de petróleo, que negocia grandes montantes de commodities em dólar. E aí o que acontece? Muitas moedas americanas entram no seu mercado e precisam ser convertidas pelo dinar, que não é tão impresso como os dólares americanos. E aí isso faz toda a diferença. Bem,
Eu falei que no finalzinho eu ia revelar, se você quiser se aprofundar mais sobre esse tema, sobre essa questão das moedas, eu falei que no final eu vou revelar a fonte. Mas eu não vou revelar bem no final, não, tá? Daqui a pouco eu já vou te falar qual é a fonte dessas informações. Você pode depois acessar uma página muito interessante, que, na verdade, essas informações que eu estou trazendo aqui hoje, como conteúdo, elas estão lá, a fonte hoje dessas informações estão lá nessa página que eu vou revelar depois para você. Você ficar aqui comigo, você ficar curioso, tá legal? Pra você não ir embora. Fica aqui comigo. Então, o que acontece? O dinar tem um outro dinar também, não é só o dinar do Kuwait. Como eu te falei, essa questão de valor, 3 vezes o valor do dólar. Tem um outro dinar também, que é o dinar do Bahrein. Não sei nem se é assim se pronuncia, tá, pessoal? Estou dando meu melhor aqui, estroncando a minha língua aqui. Bahrein. O dinar do Bahrein, assim como a moeda campeã da nossa lista, o dinar do Bahrein também é valorizada pelo volume de negociação de petróleo realizado no seu país emissor. Agora, eu quero que você guarde na tua mente a palavra petróleo, porque essa palavra petróleo, ela vai ser, na verdade, um plano de fundo para que eu possa discorrer um pouco sobre o que tem a ver essas moedas com a oratória, e eu vou deixar bem claro isso para você. Eu acho que você vai sair bem animado dessa live de hoje, por conta do que eu vou apresentar para você em relação ao petróleo. Tá legal? Fica aqui comigo, você já vai saber já já. O que acontece? É um elemento muito importante. O que é o dinar do Bahrein? Ele é um estado-ilha, e como já dá para supor, não tem a necessidade de um grande volume de emissor de notas para uso da economia local. Isso faz dele o quê? Uma moeda valiosa. O resultado também é uma valorização dessa moeda frente ao dólar, que nas cotações pode ser identificado como um código BHD. Se você quiser depois pesquisar, você pesquisa lá, BHD, pesquisa. E aí você vai se aprofundar também antes de eu revelar a fonte da página. Tá legal? Mas tem uma moeda que vale aproximadamente 2,65 dólares, também tem suas desvantagens. Você sabia disso? Afinal de contas, essa particularidade econômica, ela dificulta exportações e importações de outros produtos. Sim? A terceira moeda mais valorizada do mundo é o Real de Oman. Porque a cotação em 2021, só para vocês terem uma noção, chegou a 2,60 dólar americano. O que faz dela a terceira moeda mais valorizada no mercado financeiro. O código dessa moeda é OMR. Você pode pesquisar também. Mas eu não vou aprofundar muito nessa questão dos pormenores, por que essas moedas são tão valiosas, até mesmo porque o nosso objetivo, como eu falei, não é falar sobre economia, mas sim fazer um comparativo do que realmente essas moedas, por que essas moedas são tão valiosas, e comparadas à nossa oratória, a qualidade da nossa oratória, para que a gente possa realmente entender na prática o que eu posso fazer, o que você pode fazer para que a sua oratória ela tenha mais valor de mercado, assim como se fosse uma moeda dessa, tá bom? A quarta moeda mais valorizada do mundo é o dinar da Jordânia. O dinar da Jordânia também tem uma sigla, JOD, tem uma cotação média de 1,41 de dólar, que é quase, na verdade, R$8 para nós brasileiros. Olha que interessante. Nós temos aí, ocupando a quinta posição, nós temos a libra esterlina. Essa provavelmente você já conhece um pouco, já ouviu falar. Por quê? É uma moeda mais conhecida por todos, libra esterlina. A sigla, o código dela é JBP.
que é emitido pelo Banco da Inglaterra. Interessante. O país ele também possui umas colônias que integram comunidades nas nações, conhecido como Commonwealth, ou seja, cada uma delas possui seu chefe de Estado, mas, simbolicamente, a Rainha Elizabeth compartilha as responsabilidades da gestão. E aí, isso faz uma diferença. É interessante saber que cada colônia ela emite sua libra, que vai ter características físicas diferentes. Tá legal? Beleza. Porém, vamos lá. Nós temos aqui também ocupando a sexta posição no mundo como moeda mais valiosa. É o dólar das Ilhas Caimã. Olha, a gente já viu filmes aí falando das Ilhas Caimã. Vou transferir aquela grana, aquele paraíso fiscal, vou transferir lá para a Ilha Caimã. O dólar das Ilhas Caimã, identificado nas cotações mundiais como KYD, ele vale quase R$7 aproximadamente. Ou seja, colocar aí no dólar americano. Sua valorização está associada aqui a atividades das Ilhas Caimã para investidores. Quero investir, vou colocar meu dinheiro lá nas Ilhas Caimã. São bancos, companhias de seguros, por exemplo. Também a gente pode incluir os fundos de investimento, já que é um dos paraísos fiscais, né? Como eu acabei de dizer, um paraíso fiscal mais conhecidos no mundo, Ilhas Caimã. Só para quem tem muito dinheiro para investir, não é verdade? Bem, sétima posição das moedas mais valiosas do mundo é o euro, que nós conhecemos bem, muitos de nós já pensamos que o euro é a mais valiosa, e não é, na verdade. Quem já viajava ou faz negócio na Europa já está acostumado com a cotação do euro. E também que ela é um pouco maior do que o dólar também. A gente sempre, eu particularmente, de vez em quando, eu vejo lá, dólar de hoje. Aí eu coloco assim, euro hoje, para saber quanto que está o euro, quanto que está o dólar, pesquiso. Que é equivalente aí umas consultas realizadas que esses dados foram dados do ano passado, tá? Não vou nem aplicar muitas fontes aqui agora para até não comprometer a informação, porque de lá para cá já alterou algumas dessas informações de acordo com o valor do dólar também, que a gente sempre tem como parâmetro, né? Beleza, pessoal? Beleza. Bem, nós temos aí ocupando a oitava posição o franco suíço. O franco suíço, ele é representado pelo código CHF. E é a moeda oficial da Suíça, um dos países mais ricos do mundo, com desenvolvimento econômico invejável. Suíça é algo assim, top da galáxia, na verdade. A sua cotação hoje, aproximadamente, eu não sei quanto é que está, você pode pesquisar aí também, para os curiosos, né? Tá bom? E vamos lá. Quem ocupa aí a nona posição é o dólar americano. Finalmente chegamos ao dólar. O USD, que é a sigla aí, né, que já conhecemos mais, o código que acompanhamos nas cotações, nas negociações, para fazermos realmente as comparações, como eu acabei de falar. Beleza, é o dólar americano. E ocupando a décima posição, quem é que ocupa a décima posição? Dólar do Canadá. Olha que legal, o dólar do Canadá, o dólar canadense, ou conhecido também como a sigla, a fonte aí é CAD, né? O código é CAD, CAD. Completa o ranking das moedas mais valorizadas do mundo. Olha que interessante. Agora, lembra que eu falei com você sobre petróleo? Falei com você sobre petróleo, não é verdade? Você imagina um país que tenha, como eu citei o exemplo do Kuwait. O Kuwait ele tem lá o petróleo e faz com que a moeda desse país ela seja valorizada por causa dessas transações relacionadas ao petróleo. Diríamos que a sua oratória ela não seja boa. Você tem medo de falar em público, você não tem segurança para falar em público, você
não tem autoridade, você não conhece muito a fundo alguns temas para poder discorrer sobre eles. Você não tem segurança, você não tem autoridade, você muito menos vai ter credibilidade. Então, se fosse comparada a sua oratória hoje no mercado, ela não valeria muito, não é verdade? Não valeria muito se fosse uma moeda, se fosse um dinheiro. Porém, eu quero falar uma coisa muito importante com você. Talvez você não tenha descoberto ainda que dentro de você é como se fosse um país desse que por dentro tem muito petróleo. O que eu quero comparar com isso? Dentro de você há um potencial incrível para ser desenvolvido, para ser explorado na oratória. Só que você ainda não sabe disso. E por você não saber, você ainda não conhece as técnicas para extrair de você esse potencial incrível na sua comunicação. O método SAC consiste em ajudar você a reconhecer o seu valor, a reconhecer e direcionar você, por exemplo, na prática, como isso funciona. Você precisa melhorar a sua comunicação de maneira prática. E como é que eu faço isso? O primeiro passo que eu quero direcionar a você é você buscar conhecer as técnicas do método SAC. Falar com segurança, autoridade e credibilidade. Primeira coisa que vai ajudar você a ter segurança para falar é você entender que você tem um potencial a ser explorado. É como esse país que eu acabei de falar, que tem petróleo por dentro. O que um país desse faz quando descobre que ele tem muito petróleo? Ele começa a pesquisar de como extrair esse petróleo. Que técnicas hoje os países mais desenvolvidos, que já possuem, por exemplo, petróleo, como é que eles fazem para extrair esse petróleo? Não perder nenhuma gotinha sequer de petróleo. O que eu quero com isso? Encorajar você. Quero encorajar você a você estudar as técnicas da oratória para que você consiga explorar esse potencial que você tem de se comunicar melhor com o seu público. Para você ter segurança na hora de falar. De forma prática, como é que eu consigo ter segurança na hora de falar? Bem, uma coisa que me ajuda muito a falar em público com segurança, usando um método que dá segurança, é você pegar o seu conteúdo, estudar a fundo o seu conteúdo e você ensaiar esse conteúdo, treinar esse conteúdo. Eu tenho visto que as pessoas que fazem isso, elas conseguem ter segurança na hora de falar. E o contrário também acontece. As pessoas que não conhecem a fundo o conteúdo que precisam apresentar, essas pessoas elas ficam muito inseguras. Então, a primeira dica que eu dou prática para você, você quer ter segurança na hora de falar em público? Estude a fundo o conteúdo que você vai apresentar. A fundo. Invista tempo para estudar, para entender o conteúdo. Qual vai ser a melhor didática para você apresentar esse conteúdo? Isso você precisa entender. Qual é a melhor maneira de eu apresentar esse conteúdo? Qual é a linguagem corporal que eu preciso utilizar? Eu preciso falar alto, eu preciso falar baixo, as pessoas estão perto de mim, eu tenho microfone, eu não tenho microfone, como é que eu projeto a minha voz? Se você está num ambiente aberto, não tem acústica nenhuma para poder falar, o que você precisa fazer? Falar mais alto, projetar sua voz de forma mais alta,
para que as pessoas ao longe te ouçam. Segunda coisa é você precisa articular melhor as palavras. Articular, abra a boca para falar. E fale mais pausadamente, não corra muito para falar. De forma prática, não corra para falar. Fale mais pausadamente, preferencialmente. Enfatize melhor as palavras que você quer dar destaque. Outra coisa é pause para falar. Você está percebendo que eu estou pausando propositalmente para falar? Eu estou respirando para poder falar. Eu estou dividindo, eu estou dando etapas para o meu conteúdo. Eu estou apresentando para você de forma pausada. Está dando tempo para eu respirar. Quando a gente não faz isso, o que acontece? A gente se cansa. Você já viu alguém que corre muito rápido? Corre. E aí o que acontece? Ela fica ofegante, não é verdade? Quando você fala muito rápido, você fica cansado e ofegante. Não é como alguém que corre, literalmente, chega lá. Não é isso. Mas quando você fala muito rápido, a probabilidade de você tropeçar nas palavras é muito grande. Por isso é tão importante você pausar na hora de falar, na hora de apresentar alguma coisa para as pessoas. Muitas reclamações de alunos, de alguns mestres, é que os mestres às vezes correm muito com o texto. Hoje você é um mestre, você é uma mestre que ensina aí vários alunos. Como é que está a velocidade do seu ensino, na hora que você está ensinando, do seu texto? Você está apresentando em alta velocidade ou você está pausando, você está respirando? O método SAC, falar com segurança, com autoridade, com credibilidade, ajuda você a entender como é importante a respiração para você trabalhar o seu conteúdo. Você precisa dar pausa porque ela é importante para que a sua audiência assimile o conteúdo. Quando você faz isso, você ajuda a sua audiência a absorver o conteúdo, o seu conteúdo. Do contrário, isso também acontece. Não dá tempo nem da audiência absorver o que você está falando. Refletir sobre o seu tema. Quando você dá pausa, você também faz uma outra coisa importante. Você mostra, você deixa claro para o seu público que acabou aquele ponto e você está passando para o próximo ponto. Isso vai ajudar a sua audiência a compreender que agora ele está falando sobre outra coisa. Porque o nosso cérebro, ele às vezes se confunde com as informações que nós estamos recebendo. Se você não pausa, não deixa claro que você acabou aquele ponto e está indo para outro ponto, se você não intitula, por exemplo, os pontos, e você vai discorrendo sobre vários assuntos ao mesmo tempo, o público não consegue identificar que acabou aquele ponto e já é um outro ponto. Por quê? Você correu demais. A velocidade da sua apresentação está muito veloz. Então é importante você dar as pausas. Como que você pode fazer para transmitir essa segurança na hora de falar, usando o método SAC? Você precisa entender que em você há uma bexiguinha aqui, bem aqui na altura do estômago, chamado diafragma. E essa bexiguinha, ela precisa ser utilizada. Para quê? Para que você, ao inspirar, você enche a bexiguinha de ar. E aí você guarda o ar na bexiguinha, que é o diafragma. Se você quer perceber o diafragma, você não tem consciência se você usa ou não o diafragma, eu te aconselho a fazer o seguinte, de forma prática. Você pega 4 dedos, tá? Coloca aqui na altura do estômago e comece a falar coisas. Fala uma coisa, fala outra coisa, e vai inventando palavras. E toda vez que você ficar falando, você vai precisar de ar para poder falar. Quando você
encher o diafragma, você vai sentir que a bexiguinha ela fica mais rígida, mais endurecida. E aí você sente através dos 4 dedos, quando você fala, quando você termina de falar, ela esvazia e ela enche. Eu gosto muito do exercício respiratório. Esse exercício ele é muito trabalhado pelos atores e atrizes, que é uma técnica respiratória. Nós trabalhamos, soltamos, primeiro nós inspiramos, enchemos o diafragma de ar e depois nós soltamos. Só que nós soltamos o ar usando as letras S e I, que formam si. Então você inspira e solta em si, assim. Depois você vai soltar em FU, depois em Xi. Depois em Pá. Esse Pá, você deixa os dedos aí no seu diafragma, você vai sentir que o seu diafragma está dando como se fosse um soco nos seus dedos. Porque você está inflando, esvaziando, inflando, esvaziando. Então, e meu, você está enchendo, esvaziando. Então você faz isso, você fortalece a musculatura, você fortalece o diafragma, você amplia a consciência de que o diafragma ele existe. E muitas vezes nós nos cansamos porque nós enchemos o pulmão de ar para poder falar, o peito de ar para falar. E aí a nossa respiração ela é muito peitoral, a gente está enchendo muito o pulmão para poder falar. O que acontece com isso? Nós cansamos mais depressa. Por quê? Não se cansa tanto se você usar o diafragma, usar uma técnica do método SAC, para ter mais segurança para falar, mais força para falar. Essa é uma técnica correta, muito utilizada, testada e comprovada a eficácia dela. Se você fizer isso e souber dominar essa técnica, o que vai acontecer? Você vai fazer com que a sua oratória ela seja como se fosse essa moeda, o dinar do Kuwait. A sua oratória, a sua comunicação, ela vai melhorar. E tudo aquilo que nós aprimoramos, tudo aquilo que nós estamos melhorando, cria mais valor. Então, quando você precifica isso, ou seja, isso não tem mais preço. As pessoas estão dispostas a pagar a quantia que for. Para quê? Para obter o que você está oferecendo. Já viu um leilão, por exemplo, quando há um artigo de muito valor e há ali seja um colecionador, vamos dar um exemplo de um colecionador. Esse colecionador, ele quer muito aquela peça. E aí começa o leilão, dá o primeiro lance, o segundo, e ele fica ali até o final. Para quê? Para ser o último lance. Porque ele entende que aquela peça, para muitos, não tem valor. As pessoas que já acompanharam alguns leilões e viram, por exemplo, artes como pinturas ou algum objeto, o que acontece? Nesse objeto, houve um emprego de valores, sejam eles valores emotivos, sejam eles valores históricos, não importa. Quem está comprando, quem está dando ali o lance, não está preocupado com o valor financeiro, monetário, quanto está pagando. Por quê? Ele entende que aquilo não tem preço. O que ele está adquirindo, o que ele está disposto a pagar, não tem preço. Porque para ele, vale o que se pede. Ele está disposto a pagar milhões de dólares
por aquele artigo, para ter aquele artigo na casa dele ou no museu dele, seja onde for. Ele entende o valor. Assim também é a minha oratória e a sua oratória. Quando nós temos realmente uma oratória segura, com autoridade, credibilidade, o seu empregador, ele vai olhar para você com um valor de mercado que não tem comparação. Porque nada vai se comparar à sua comunicação. Você é o único no mercado. Ninguém convence tanto quanto você. Ninguém converte mais como você. Porque a sua oratória, ela tem um valor perceptível para outra pessoa, para quem está recebendo. A maneira, ela é única. Por isso que o método SAC, ele é tão importante, porque ele consiste numa técnica própria, aprimorada como o vinho, com anos de prática, personalizada, ela é única, ela não tem hoje comparação no mercado. Ela é única, ela é ímpar. E quando você conhece a técnica e você começa a utilizar a técnica, aplicar a técnica, isso faz com que as outras pessoas respeitem mais o que você está falando. As pessoas dão mais crédito para você no que você está apresentando. As pessoas, elas acreditam no que você está apresentando. Porque você está falando com conhecimento de causa. Você está praticando o que você aprendeu. Isso faz com que a sua comunicação ela venha a ter um valor como esse que eu acabei de exemplificar no leilão. Você imagina que você tem a oportunidade de comprar um terreno onde esse terreno está cheio de petróleo. Quanto você pagaria por esse terreno, sabendo que tem petróleo ali? Você pagaria milhões, na verdade, porque você sabe que vai te dar o retorno. Você investir hoje em oratória, em conhecimento de oratória, você tem um retorno. Não é um investimento do qual você está fazendo que você vai ter prejuízo. Muito pelo contrário. Você vai ter retorno. E é um retorno totalmente garantido. Por quê? Você está investindo em você, você está investindo em conhecimento. Quando você investe em conhecimento, isso faz toda a diferença. Voltando ao ponto da técnica de você usar bem o diafragma, uma técnica muito utilizada também pelos cantores. Você imagina um cantor que não domina essa técnica, como é que vai ficar? Então, você tendo conhecimento técnico, você vai realmente obter um valor de mercado totalmente diferenciado. O seu peso é como se fosse um jogador de futebol, como eu falei logo no início da live. O seu peso ele vai ser totalmente diferente de qualquer outro jogador. Mas eu falei, prometi logo no início da live, se você, por exemplo, quiser aprofundar um pouco mais sobre essas questões econômicas, sobre as moedas mais valiosas do mundo, você pode acessar uma página www.remessaonline.com.br. Lá você vai destrinchar tudo isso aí que eu acabei de falar sobre as moedas de uma maneira mais detalhada. O objetivo da live não é realmente adentrarmos muito a fundo desses pormenores, tá bom? Então, um método muito simples, prático, é você trabalhar a respiração, você conhecer as técnicas de respiração, é você trabalhar as pausas, entender como aplicar as pausas, como eu posso aplicar as pausas quando eu estiver me comunicando. Aí você vai entender através da respiração, do diafragma, que o diafragma ele é fundamental na hora de você se expressar, você reservar o ar, liberar o ar na hora certa. Isso vai fazer com que você tenha um impacto, tenha um volume correto na hora de se comunicar. As pessoas vão perceber que você tem um domínio técnico.
As pessoas vão ter segurança em contratar você para falar alguma coisa, ou vão pedir você para representar a empresa na hora de falar, na hora de apresentar um produto. Vai te colocar numa posição de liderança diante de colaboradores, diante das equipes. Se apresentar, por exemplo, um portfólio de serviço na sua empresa. Nós vamos ficar por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Define aí, ó, o sininho, tá? As notificações, você vai receber as notificações de novos conteúdos. Compartilhe se você gostou desse vídeo, compartilhe. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Lembre então de uma coisa, quer fazer a sua oratória ter valor? Basta você criar conhecimento e praticar esse conhecimento. Vai, exercite, coloque em prática o que você está aprendendo. Experimente. Isso vai fazer de você um orador melhor, uma oradora melhor, para que a sua comunicação ela tenha mais valor, tenha mais segurança, autoridade e credibilidade. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui. Forte abraço e até o próximo encontro. Obrigado, valeu!